Uma esposa grávida jazia em um quarto de hospital, sua gravidez frágil por um fio, um lugar que deveria ter sido totalmente seguro. Mas a segurança se desvaneceu no momento em que uma amante ciumenta irrompeu e a atacou, enquanto o bebê em seu ventre lutava por cada batida, e o marido que deveria tê-la protegido. Ele ficou ali. Ele lhe deu as costas. Ele a deixou no chão. O que se seguiu é uma colisão de traição, medo e o tipo de justiça americana que nunca desculpa a crueldade, porque o pai dela não é um pai qualquer. Ele é o homem que trará a verdade à luz e os colocará a ambos atrás das grades. Confie em mim. Você não vai acreditar o quão longe essa história vai até entrarmos nela. Deixe seu comentário abaixo. Adoraríamos saber que horas você está ouvindo e de qual cidade do Brasil você está sintonizando. Amanhã, no Hospital St. Crescent, se desenrolou sob uma luz fria e brilhante que se filtrava pelas janelas altas, banhando os corredores em um brilho branco e limpo. Era cedo. No entanto, a unidade de gravidez de alto risco já continha uma tensão silenciosa, do tipo que persistia em lugares onde vidas frágeis dependiam de máquinas e mãos cuidadosas. As enfermeiras se moviam com suavidade, os carrinhos deslizavam sem som e tudo cheirava a ar esterilizado. Dentro de um dos quartos privados, Emily Dawson jazia recostada contra vários travesseiros. O fino cobertor do hospital cobria sua barriga inchada. Ela estava com 7 meses de gravidez, e o som rítmico do monitor fetal azulado preenchia o quarto com suaves batimentos eletrônicos. Cada pequeno bip oferecia tranquilidade. Cada piscar da tela lhe dizia que, por enquanto, seu bebê ainda estava se agarrando. Seu médico havia dito que ela precisava ficar por vários dias. Sua pressão arterial estava alta, e seus sintomas sugeriam possíveis complicações. O descanso era crítico, o estresse era perigoso, mas descansar era difícil quando seu coração parecia envolto em gelo. Jason Hale, seu marido, chegou alguns minutos depois do amanhecer. Ele não a saudou com calor, nem mesmo com um sorriso cansado. Ele entrou segurando o telefone, deslizando pela tela, enquanto se aproximava da cama. Emily lhe ofereceu um olhar esperançoso, mas os olhos dele mal se levantaram. "Você está aqui?" disse ela suavemente, tentando soar calma. "Sim, tive um minuto", ele respondeu, ainda lendo algo na tela. Ele se colocou perto do pé da cama, apoiando-se no balcão, em vez de pegar a cadeira ao lado dela. Emily cruzou as mãos sobre o cobertor. "Você pode se sentar comigo um pouco?" perguntou ela. Sua voz estremeceu levemente. "Ajuda quando você está por perto." Jason mal olhou para cima. "Tenho reuniões", ele disse. Seu tom era monótono. "Não posso ficar muito tempo." As palavras caíram pesadamente. Emily engoliu em seco e forçou um pequeno aceno. Ela não queria começar outra discussão, não enquanto o bebê precisava de sua calma. Ela se moveu levemente e estremeceu com a tensão em seu abdômen. Seus olhos se desviaram para a janela. Depois voltaram para Jason. Ela desejava que ele olhasse para ela. Ela desejava que ele notasse seu medo. Antes que ela pudesse falar novamente, a porta se abriu com uma força que fez os dois pularem. O puxador bateu contra a parede. Um turbilhão de ar frio se seguiu, e então ela a viu. Madison Cole estava na soleira, com os dentes cerrados e a fúria queimando em seus olhos. Seu cabelo loiro emoldurava seu rosto como um halo afiado. Sua postura era rígida e sua respiração era rápida. O peito de Emily apertou. "O que você está fazendo aqui?" Emily sussurrou. Ela puxou o cobertor mais perto do peito instintivamente. "Isso é um hospital!" Madison entrou com passos bruscos e irritados. "Você arruinou tudo!" ela gritou.
Sua voz preencheu o quarto, ecoando nas paredes, cortando o silêncio. Emily se levantou na cama, com o coração batendo forte. Jason não se moveu para parar Madison. Ele não se colocou entre elas. Ele simplesmente observou. "Por favor", disse Emily com a voz trêmula. "Eu estou grávida. Pare!" Mas Madison avançou. Ela agarrou o colarinho do roupão de hospital de Emily. O tecido fino apertou o pescoço de Emily. Emily gritou e tentou se afastar. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. O monitor fetal balançou ao seu lado. Os olhos de Madison brilharam com algo selvagem. Ela puxou com mais força. "Você acha que pode controlá-lo? Você acha que ele te ama?" Ela sibilou, sua respiração quente e amarga. "Jason!" Emily gritou. "Me ajude!" Mas Jason não deu um passo à frente. Ele não levantou a voz, nem sequer piscou. Ele simplesmente ficou ali, como se estivesse assistindo a uma cena se desenrolar em uma tela, distante e desinteressado. Madison empurrou Emily para o lado com força repentina. O impacto fez Emily perder o equilíbrio. O monitor fetal caiu no chão com um forte estrondo metálico. Emily soltou um grito ao escorregar. Seus joelhos bateram na borda do colchão antes que ela caísse na grade lateral. Uma dor aguda atravessou seu abdômen. Os cabos desconectados do monitor fetal piscaram descontroladamente. A máquina apitou em pânico. Os alarmes soaram em explosões agudas e frenéticas. Emily agarrou a barriga, ofegando. A dor se espalhava cada vez mais. "Meu bebê!" Ela engasgou, mal conseguindo respirar. Madison, ainda impulsionada pela raiva, se aproximou como se estivesse pronta para bater novamente. Foi só então que passos começaram a ecoar no corredor. Uma enfermeira gritou algo de fora. Emily olhou para cima com a visão turva. Ela viu a expressão de Jason mudar, não para preocupação, mas para aborrecimento. Ele olhou para Madison, assentiu uma vez e depois se virou para a porta. Ele saiu. Madison o seguiu. Os dois escapuliram do quarto assim que as enfermeiras entraram correndo. Suas silhuetas desapareceram pelo corredor, enquanto Emily jazia no chão frio, as mãos apertando o estômago, sua respiração quebrada por soluços e dor. "Ajuda!" Ela sussurrou. "Por favor, nos ajude!" Uma enfermeira se ajoelhou ao lado dela imediatamente. Outra ligou para o médico. O monitor fetal foi levantado do chão, reconectado à máquina, e os cabos foram colocados de volta contra sua barriga com precisão treinada. As enfermeiras trabalharam rapidamente, movendo-se com uma urgência controlada. A visão de Emily ficou turva. Seus dedos cravaram no cobertor. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela podia ouvir as enfermeiras falando, suas vozes urgentes, mas calmas. "Preciso dos sinais vitais. Agora! A pressão dela está subindo. Chamem a equipe de obstetrícia. Movam-na para a sala de emergência. Estabilizem-na." Emily sentiu mãos a levantando suavemente. Sentiu-se sendo colocada em uma maca. Sentiu o ar frio do corredor roçar seu rosto enquanto era empurrada rapidamente. Mas sob o pânico e a dor, um pensamento gritou mais alto do que todos os outros. Jason me deixou. As luzes do teto passaram sobre ela em rastros borrados, enquanto ela era levada às pressas pelo corredor. Cada bip do monitor parecia mais alto do que o anterior. Cada respiração parecia mais difícil de dar. Ela agarrou a barriga como se pudesse proteger seu filho apenas com as mãos. A enfermeira se inclinou perto de seu ouvido. "Estamos aqui", ela disse suavemente. "Não vamos te deixar. Aguente pelo seu bebê." Emily fechou os olhos. O mundo se reduziu ao som de seu batimento cardíaco, ao fraco tremor de suas mãos e ao eco dos passos de seu marido se afastando. Seu pesadelo mal havia começado. As portas da suíte de emergência para pacientes internados se abriram
enquanto a equipe médica corria para levar Emily para dentro. As rodas da maca rangeram suavemente no chão polido. Luzes brilhantes do teto brilhavam sobre ela em uma fileira longa e interminável, sua brancura fria perfurando a névoa de medo que a envolvia. Emily jazia de lado, agarrada ao cobertor que cobria seu abdômen, sua respiração aguda e irregular. Cada inalação parecia uma luta que ela estava perdendo. Duas enfermeiras se moveram ao redor dela com coordenação praticada, enquanto a acomodavam em uma nova cama de hospital. O quarto cheirava a esterilizado, uma mistura de antisséptico e ar frio. Um médico entrou rapidamente, seu jaleco branco ondulando ligeiramente ao se aproximar. Ele ajustou os óculos e se inclinou sobre ela com preocupação, tensionando as linhas ao redor de seus olhos. Emily, eu preciso que você mantenha a calma o máximo que puder, ele disse, com a voz firme, mas tensa. Vamos verificar seus sinais vitais e os do bebê agora mesmo. Emily assentiu fracamente, mas seu corpo continuou a tremer. Suas respirações vinham em pequenos e rápidos jatos que ela lutava para controlar. O médico envolveu um manguito em seu braço e uma enfermeira colocou o monitor fetal sobre sua barriga. A máquina ligou e o quarto foi preenchido com o ritmo perturbador de bipes irregulares. A testa do médico se franziu, ele escaneou os números que se moviam pela tela do monitor. Ele não disse nada ainda. Não dizer nada era pior. Emily engoliu em seco. Meu bebê, por favor, ele está bem? Ela sussurrou, mal conseguindo pronunciar as palavras. O médico exalou lentamente e colocou a mão em seu ombro. Estamos observando tudo de perto. Eu preciso que você respire comigo. Respirações lentas, para dentro e para fora. Seu tom permaneceu calmo, mas a tensão por baixo disso lhe dava pouco conforto. Emily tentou seguir suas instruções. Ela inalou profundamente, depois exalou em um fluxo trêmulo. Mas o medo dentro dela não se dissiparia. As lágrimas turvaram sua visão enquanto ela olhava fixamente para o teto. Todo o seu corpo tremia. Ela podia sentir o terror em seus ossos. Uma enfermeira ajustou o cobertor e limpou o suor de sua testa. Outra enfermeira escrevia notas em seu prontuário. Apesar de todas as mãos ao seu redor, Emily se sentia insuportavelmente sozinha. Seu telefone jazia na pequena bandeja metálica ao lado de sua cama. Com dedos trêmulos, ela o alcançou. Sua mão tremeu tão violentamente que ela quase o deixou cair. Ela discou o número de Jason, rezando para que ele finalmente atendesse. A chamada tocou uma vez. A chamada terminou. Ela tentou novamente. O mesmo. Rejeitada em um instante. O coração de Emily se contorceu. Jason a havia abandonado. Ele tinha visto Madison atacá-la. E agora ele se recusava até mesmo a atender o telefone. O peso dessa realidade pairou sobre seu peito como uma pedra pesada. Ela fechou os olhos com força, deixando as lágrimas deslizarem por suas bochechas. Uma enfermeira de seus 50 e poucos anos entrou com uma prancheta. Seu rosto carregava a sabedoria silenciosa de alguém que havia passado décadas trabalhando em alas de maternidade. Ela se aproximou de Emily gentilmente e envolveu o manguito de pressão arterial no braço dela novamente. Enquanto o manguito apertava, a enfermeira falou suavemente. Emily, eu preciso te dizer o que eu vi antes. Eu estava no corredor quando aconteceu. Seu marido estava lá. Ele não tentou te ajudar. Ele não parou aquela mulher. A respiração de Emily falhou. Ela virou o rosto, incapaz de olhar para qualquer um. Ela sentiu seu coração se quebrar novamente, mais agudo do que antes. A enfermeira deu um aperto suave em sua mão. Você está segura agora, disse a enfermeira gentilmente. Estamos aqui com você. Quando a enfermeira se afastou, o quarto voltou a um silêncio frio. O som do monitor fetal
ressoou bruscamente nos ouvidos de Emily. Cada bip irregular apertava um nó de medo dentro dela. Ela pressionou a palma da mão contra seu abdômen e sussurrou com lábios trêmulos: "Por favor, aguente. Por favor, fique bem." Ela olhou fixamente para os azulejos do teto, tentando encontrar sentido em sua vida desmoronando em uma hora. Ela pensou no momento em que os dedos de Madison cravaram em seus braços. Ela pensou nos hematomas que já estavam se formando ali. Ela pensou em Jason saindo do quarto sem olhar para trás. Por que isso estava acontecendo? Como o amor se tornou algo tão cruel? Seus músculos doíam. Suas costelas ardiam a cada respiração. Ela se sentia muito fraca para levantar a cabeça. Sentia como se a própria gravidade a estivesse empurrando para o colchão. As luzes fluorescentes faziam o quarto parecer mais frio do que era. Suas lágrimas continuaram a cair, encharcando o travesseiro embaixo dela. Uma enfermeira verificou o monitor novamente. "Precisamos que a pressão dela baixe", ela sussurrou para outra enfermeira. "Esse estresse não está ajudando o bebê." Emily podia ouvi-las, mas não conseguia falar. Ela apertou o cobertor mais perto do peito, tremendo. Cada bip do monitor a fazia estremecer. Ela queria sua mãe. Ela queria consolo. Ela queria alguém que se importasse. Ela queria alguém que não a tivesse abandonado. A solidão a envolvia como uma segunda pele. Assim que o peso do desespero mais oprimia seu peito, a porta se abriu com força repentina. O som assustou a todos no quarto. As enfermeiras se viraram rapidamente. Um homem alto estava na porta, respirando com dificuldade, como se tivesse corrido a toda velocidade pelo corredor. Seu cabelo grisalho estava levemente despenteado, seu paletó desabotoado e seus olhos cheios de uma intensa preocupação. Ele escaneou o quarto até vê-la. "Emily", ele disse, a voz embargada pela emoção. Emily cobriu a boca enquanto as lágrimas escorriam mais rápido. "Papai", ela sussurrou. Robert Dawson cruzou o quarto em segundos. Ele pegou a mão dela imediatamente. A visão de seus hematomas fez sua mandíbula apertar. Ele parecia devastado. Emily apoiou o rosto em sua mão. O alívio a inundou em uma onda avassaladora. Seu pai estava aqui. Seu pai a havia encontrado. Pela primeira vez desde o ataque, ela sentiu que podia respirar. As enfermeiras recuaram suavemente, dando-lhes espaço. O quarto frio pareceu mais quente. O silêncio esmagador dentro de seu coração finalmente se quebrou. Emily fechou os olhos, ainda segurando a mão de seu pai com força. Ela se sentiu segura pela primeira vez desde que o pesadelo havia começado. E embora o medo por seu bebê permanecesse, ela sabia que não estava mais sozinha. Seu pai havia chegado, e tudo mudaria agora. Robert Dawson ficou paralisado por um momento logo dentro da porta da sala de emergência. Seu peito subia e descia enquanto ele tentava recuperar o fôlego depois de correr pelos corredores do hospital. Seus olhos procuraram o quarto com urgência frenética até pousarem em sua filha. Emily jazia na cama, pálida e trêmula, com o cabelo emaranhado no travesseiro e as mãos tremendo sobre o cobertor. Assim que ele viu seus braços machucados, seu rosto se desfez em choque. Ele se moveu em direção a ela com passos longos e decididos. "Emily", ele disse, a voz trêmula. Seus olhos se encheram de medo e descrença. Emily imediatamente estendeu suas mãos fracas. No momento em que ele a tocou, ela se agarrou a ele e desabou em lágrimas. Ela tentou falar, mas as palavras se embolaram em sua garganta. Seu corpo tremia violentamente enquanto ela enterrava o rosto em seu peito, e seus soluços vinham em ondas quebradas e dolorosas. Robert a envolveu em seus braços cuidadosamente, apavorado de machucá-la,
mas desesperado para protegê-la de qualquer pesadelo que tivesse ocorrido. Uma enfermeira de pé perto do monitor se aproximou. Ela havia testemunhado o ataque e parecia igualmente chocada. Sua voz era calma, mas solene enquanto falava. Senhor, sua filha foi agredida por outra mulher no quarto anterior. Aconteceu muito rápido. Ela foi empurrada e agarrada. Respondemos assim que ouvimos os gritos dela. Robert levantou a cabeça. Sua expressão endureceu. Agredida, ele repetiu, como se estivesse provando o peso da palavra. A enfermeira assentiu. O marido dela estava presente durante o incidente. Robert se virou abruptamente para ela. Suas sobrancelhas se franziram. Jason estava lá? Emily levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Custou-lhe esforço formar as palavras. Papai, ele foi embora. Ele me deixou no chão. Sua voz quebrou na última sílaba. A mandíbula de Robert se contraiu. Uma veia pulsava em sua têmpora. Sua mão apertou a de Emily, não com raiva dela, mas porque todo o seu corpo lutava para conter a onda de fúria que se acumulava dentro dele. Ele inalou pelo nariz e tentou se acalmar, mas quanto mais ele pensava nas palavras dela, mais seu autocontrole ameaçava se romper. Emily, ele disse gentilmente, me diga exatamente o que aconteceu. Ela balançou a cabeça, lutando para falar em meio às lágrimas. Madison invadiu. Ela me agarrou. Ela me empurrou. Jason apenas ficou lá. Ele não me ajudou. Ele não disse nada. Ele foi embora com ela. Sua respiração falhou bruscamente. Ele me deixou no chão, enquanto o monitor do bebê gritava. Os dedos de Robert se curvaram em torno da lateral da cama dela, enquanto ele se acalmava. Seus olhos estavam escuros e furiosos, mas ele tentou manter a voz suave para ela. Nenhum marido faz isso, ele disse em um tom baixo e tenso. Nenhum homem que se diz marido abandona sua esposa grávida enquanto ela está sendo atacada. Emily apertou a mão dele. Papai, por favor, não piore as coisas. Eu não quero mais problemas. Ele olhou para ela com desolação nos olhos. Os problemas já te encontraram, ele disse. Isso não é algo que possamos ignorar. Robert se endireitou. Seus ombros passaram do medo para a resolução. A transformação foi sutil, mas inconfundível. O pai de Emily não era apenas um pai. Ele era um ex-chefe de polícia. Ele tinha visto o pior da natureza humana e agora estava vendo isso dirigido à sua própria filha. Isso despertou um instinto que ele não podia suprimir. Ele se virou para a enfermeira mais próxima. Eu quero ver as imagens de segurança, ele disse com firmeza. Tudo. Câmeras do corredor, câmeras do quarto. O que vocês tiverem. A enfermeira hesitou. Então assentiu. A segurança pode fornecer isso. Posso acompanhá-lo. Robert a seguiu para fora da sala de emergência e por um longo corredor. Seus passos eram rápidos e pesados. Cada parte dele parecia uma ferida esperando para explodir. Eles entraram no escritório de segurança, onde um guarda estava sentado atrás de uma bateria de monitores. A enfermeira explicou a situação. O guarda olhou para cima, assustado, e imediatamente começou a procurar os arquivos. O primeiro vídeo carregou. Mostrava Madison avançando furiosamente pelo corredor com determinação em seu passo. Robert observou sem piscar. O segundo vídeo mostrava Jason parado perto da porta, deslizando o telefone, depois olhando para cima quando Madison invadiu o quarto. O terceiro vídeo tocou mostrando Madison empurrando a porta, gritando, agarrando Emily, sacudindo-a e depois empurrando-a para a beira da cama. Mas o quarto vídeo foi o que quebrou algo dentro dele. Mostrava Jason. Mostrava ele observando. Mostrava ele não fazendo nada enquanto Emily gritava por ajuda. Mostrava ele se virando e saindo do quarto com Madison, enquanto o monitor fetal disparava alarmes. A mão de Robert
Bateu na parte de trás da cadeira ao lado dele. Seus dedos agarraram a estrutura de metal. Seus olhos ardiam de fúria. Ele se inclinou para a frente, olhando fixamente para a tela como se estivesse tentando forçar o momento a fazer sentido. Mas nunca faria. Ele engoliu em seco. Nenhum marido faz isso. Ele disse novamente, desta vez mais alto, a raiva mal contida. Ele recuou. Passou a mão pelo cabelo grisalho e exalou bruscamente. Emily havia implorado que ele não piorasse as coisas, mas isso não era mais uma disputa doméstica. Isso era criminal. Isso era crueldade. Isso era abandono de uma mulher grávida em perigo. Ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Ele caminhou até o corredor fora do escritório de segurança e pegou o telefone do paletó. Ele deslizou pelos contatos antigos até encontrar um nome que não usava há anos. Seu polegar pairou por apenas um momento antes de ele apertar para ligar. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Então, uma voz grave atendeu. Robert, faz tempo. Harold, disse Robert, lutando para manter a voz firme. Eu preciso de você, é urgente. Harold Briggs tinha sido um investigador federal. Ele conhecia Robert de casos conjuntos anos atrás. A amizade deles foi construída em longas noites, prisões perigosas e confiança forjada no fogo. O que está acontecendo? Perguntou Harold. Minha filha, disse Robert. Ela foi atacada, em um hospital. Ela está grávida de 7 meses. O marido dela observou e foi embora. Eu preciso de ajuda. Isso não pode ficar impune. A voz de Harold mudou imediatamente. Mande-me os detalhes. Estou indo para aí. Robert encerrou a chamada. Ele ficou parado por um momento no corredor tranquilo, fechando os olhos. Ele respirou fundo. Então os abriu novamente com renovada determinação. Ele se virou e olhou para a sala de emergência onde Emily esperava. Sua raiva se suavizou em devoção. Ele sussurrou para si mesmo com uma promessa que quebrou o silêncio. Eu vou te proteger, não importa o quê. E com essa promessa, Robert Dawson caminhou de volta para sua filha, pronto para começar a luta pela justiça. Harold Briggs chegou ao Hospital St. Crescent em pouco menos de 40 minutos. Seu velho sedã parou perto da entrada de emergência com um ronco baixo. Ele saiu rapidamente. Seu sobretudo ainda meio abotoado, sua expressão aguda e focada. Anos de trabalho de investigação federal lhe haviam dado uma presença que fazia as pessoas olharem sem que ele tentasse. Quando ele entrou no prédio, uma enfermeira o indicou à unidade de gravidez de alto risco, onde Robert esperava. Robert estava perto do posto de enfermagem, com os braços cruzados firmemente sobre o peito. O cansaço em seu rosto não podia esconder o fogo resolvido em seus olhos. No momento em que viu Briggs, sua expressão se suavizou para algo parecido com alívio. Os 2 homens apertaram as mãos, mas não foi um cumprimento cortês. Foi um aperto cheio de história compartilhada, confiança e compreensão. Briggs sustentou o olhar de Robert por um momento. Vamos trabalhar, ele disse em voz baixa. Sem perder tempo, Briggs solicitou uma reunião com a segurança do hospital. Os guardas o reconheceram imediatamente de colaborações passadas e concederam-lhe acesso total. Ele se moveu de monitor para monitor, solicitando as gravações do corredor fora do quarto de Emily, as câmeras do quarto, as imagens do elevador e até mesmo a área de espera. O pessoal observava enquanto ele se movia com precisão, traçando a sequência de eventos com a eficiência de alguém que havia feito isso centenas de vezes. Enquanto isso, Robert coletou declarações escritas das enfermeiras que testemunharam as consequências. Suas vozes tremeram ligeiramente ao relatar como Emily havia sido encontrada no chão agarrando o estômago. Ele também falou com o médico assistente,
que descreveu a frequência cardíaca fetal irregular e o perigoso aumento repentino na pressão arterial de Emily. Briggs se juntou a ele pouco depois, carregando uma pilha de capturas de tela impressas das gravações da câmera. Temos ângulos de 3 corredores e do quarto dela, ele disse. Tudo coincide com o que vimos antes. Robert respirou fundo para se acalmar. Enquanto a investigação se desenrolava, Emily foi transferida para uma sala de recuperação mais segura com equipamento de monitoramento reforçado. As enfermeiras a ajudaram a se acomodar, ajustando travesseiros atrás de suas costas e verificando seus sinais vitais. Quando ela soube que seu pai e Briggs estavam reunindo provas, sentiu tanto conforto quanto medo. Conforto por alguém estar lutando por ela. Medo do que aconteceria em seguida. Uma enfermeira a tranquilizou suavemente. Seu pai está garantindo que você seja protegida. Emily assentiu, mas seus olhos ainda carregavam o peso do ataque. Ela agarrou a barriga como se estivesse protegendo seu bebê da memória. Do outro lado da cidade, completamente alheios ao caos que haviam causado, Jason e Madison estavam sentados em um restaurante chique, cercados por música suave e iluminação baixa. A mesa deles brilhava sob um lustre, enquanto garçons se moviam elegantemente entre os clientes. Jason agitou sua bebida e deslizou pelo telefone. Madison riu de algo no menu. Nenhum agiu como pessoas que haviam deixado uma mulher grávida machucada e aterrorizada horas antes. Eles saborearam o jantar como se nada de significativo tivesse ocorrido. Naquele mesmo momento, de volta ao escritório de segurança, Robert olhava fixamente para um quadro congelado das gravações da câmera. Mostrava Madison agarrando o roupão de hospital de Emily e Jason parado rigidamente perto da porta. Os olhos de Robert escureceram a cada segundo que ele olhava. Havia raiva, sim, mas por baixo dela uma profunda tristeza pela filha que ele não pôde proteger a tempo. Briggs colocou outro conjunto de documentos ao lado dele. Ele deu um toque em uma das imagens impressas. Isso é agressão grave, sem dúvida, ele disse com firmeza. Robert assentiu com a mandíbula apertada. Ela estava grávida de 7 meses dentro de um hospital. Sua voz quebrou de fúria. Briggs assentiu novamente e pegou o telefone. Eu vou ligar para o promotor distrital, Sutonwe. Ele estava calmo, mas nem ele conseguia esconder a indignação em sua voz. Eles precisam ser informados imediatamente. Ele se afastou e começou a listar as provas. Gravações de câmera, testemunho de enfermeiras, avaliação do médico, fotografias dos hematomas, consistência da linha do tempo. Depois de revisar os detalhes, o promotor distrital solicitou tudo. Todos os arquivos de vídeo, registros de áudio, declarações de testemunhas e documentação médica. Emily descansava em seu quarto enquanto seu pai falava com o promotor ao telefone. Ela podia ouvir sua voz no corredor, baixa e intensa. Embora ela não pudesse distinguir cada palavra, ela entendeu o suficiente. Ele estava lutando por justiça com a mesma força que usava para lutar contra criminosos ao longo de sua carreira. Ouvir sua determinação acalmou seu coração. Suas mãos pararam de tremer pela primeira vez desde o ataque. Um administrador do hospital entrou em seu quarto para informá-la de que haviam apresentado um relatório oficial documentando a agressão. Isso apoiará o processo legal, disse o administrador. Sua segurança é nossa prioridade. Emily assentiu em gratidão. Ela se sentia vulnerável, machucada e exausta, mas ela também se sentia vista. À medida que a notícia se espalhava entre a equipe, um pequeno grupo de advogados voluntários de uma rede de proteção à mulher chegou ao hospital para oferecer apoio. Eles haviam descoberto o ataque por uma enfermeira
que trabalhava com a organização deles. Eles se aproximaram de Emily gentilmente e explicaram que estavam disponíveis para assisti-la se ela precisasse de proteção legal. Emily agradeceu-lhes em voz baixa, sua voz muito fraca para dizer muito mais. Robert decidiu que não podia deixar o hospital. Ele foi até a recepção e providenciou acomodação temporária na área de descanso da família no final do corredor. Ele moveu sua pequena bolsa de lona para o quarto e voltou para o lado da cama de Emily. Ele ficaria o tempo que fosse necessário. Deixá-la sozinha não era uma opção. Briggs passou a próxima hora revisando o comportamento de Jason. Ele examinou cada quadro, notando que Jason não mostrava sinais de choque ou medo. Em vez disso, ele mostrava desinteresse e impaciência. Para Briggs, isso era um claro indicador de envolvimento, ou pelo menos de aprovação. Há sinais de incitação aqui, ele disse. Ele queria que Madison a confrontasse. Talvez ele não esperasse que ficasse violento, mas ele certamente não interveio. Robert ouviu em silêncio. Seus olhos estavam fixos no chão, suas mãos cerradas em punhos ao seu lado. O médico assistente entregou os documentos finais necessários para o processamento legal. Ele confirmou o padrão de hematomas consistente com agressão física e notou a condição fetal instável durante a resposta de emergência. Ele entregou o relatório a Briggs, que o adicionou ao arquivo crescente. Quando a coleta estava completa, Briggs exalou lentamente. "Estamos construindo um caso sólido", ele disse. "Mais do que sólido. Isso vai se sustentar no tribunal." Robert assentiu. Sua voz era firme. "Bom, eles não vão se safar do que fizeram com a minha filha." Ele se virou para o quarto de Emily. A cada passo, sua determinação se tornava mais forte. O sistema estava se movendo. A justiça estava acordando. E a guerra pela proteção de Emily havia começado de verdade. O escritório do promotor parecia mais frio do que o hospital, com suas paredes brancas, armários de arquivo de metal e o zumbido constante das luzes fluorescentes. Madison Cole estava sentada rigidamente em uma cadeira em frente a um investigador, com as pernas firmemente cruzadas, seus olhos se movendo ansiosamente de um canto do quarto para o outro. Ela tinha sido chamada para interrogatório e no momento em que chegou, seu telefone tinha sido apreendido como prova. Ela protestou no início, mas o investigador permaneceu calmo e profissional. O promotor entrou com um tablet na mão. "Estamos examinando seu dispositivo em busca de qualquer informação relevante para o assalto", ele explicou. Seu tom era neutro, quase suave, mas Madison podia sentir a pressão por trás dele. Ela o viu desbloquear o telefone e deslizar por suas mensagens. Seu coração martelava contra as costelas. A primeira mensagem que ele leu em voz alta ecoou pelo quarto. "Vá assustá-la." Os lábios de Madison se entreabriram levemente e ela inalou bruscamente, como se as próprias palavras tivessem atingido ela. Ela se moveu em seu assento, sua compostura rachando. O promotor continuou a deslizar. "Ela não vai revidar." Os ombros de Madison caíram. O investigador ao lado dela tomou notas, sua expressão indecifrável. Mais uma mensagem apareceu na tela. "Eu terminei com este casamento." O silêncio que se seguiu pareceu sufocante. O promotor levantou os olhos da tela e olhou diretamente para Madison. "Estas são de Jason Hale", ele disse. Madison olhou fixamente para a mesa. Sua garganta apertou. Ela tentou falar, mas não encontrou palavras. A verdade agora a encarava de frente em uma forma inegável, e o envolvimento de Jason não estava mais escondido atrás de sussurros ou suspeitas. Estava escrito em sua própria pegada digital. No hospital, Robert Dawson estava ao lado de Harold Briggs enquanto revisavam as mensagens de texto impressas. As mãos de Robert começaram a tremer.
Ele apertou os papéis com tanta força que as bordas se amassaram. Briggs colocou uma mão firme em seu ombro. "Estamos registrando tudo isso como prova", disse Briggs. "Cada mensagem será catalogada." Robert assentiu sem falar. Seus olhos permaneceram fixos na tinta da página, como se estivessem queimados pela traição ali exibida. Jason não apenas havia abandonado Emily, ele havia encorajado a confrontação que a deixou machucada e aterrorizada. Robert exalou tremulamente, sua raiva se transformando em uma determinação profunda e latente. Dentro do quarto de Emily, um médico se aproximou com passos suaves. O rosto de Emily permanecia pálido, seus dedos curvados protetoramente em torno de sua barriga. O médico lhe deu um sorriso hesitante, mas seus olhos revelaram a verdade. "O bebê ainda está em uma condição perigosa", ele disse. "Estamos fazendo tudo o que podemos." Emily assentiu, embora seus lábios tremessem. O medo que ela sentia pesava mais do que antes. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela levou as costas da mão à boca para abafar um soluço. Ela sussurrou uma promessa para si mesma e para seu filho não nascido. "Eu vou te manter seguro, não importa o quê." Do outro lado da cidade, no escritório do promotor, a notícia da intimação se espalhou rapidamente. Madison ouviu um membro da equipe mencionar que o promotor havia solicitado uma reunião com Robert Dawson e Harold Briggs. Ela sentiu sua respiração falhar. O pânico surgiu bruscamente dentro dela. Enquanto isso, Jason Hale estava em sua cozinha de luxo, andando de um lado para o outro em agitação. Ele tinha o telefone colado na orelha, falando rapidamente. "Não diga nada", ele disse. "Não fale com ninguém, especialmente com o promotor." Sua voz era aguda, impaciente. Quanto mais ele falava, mais claro ficava que ele estava tentando manter o controle. Madison se sentou em seu apartamento mais tarde naquela noite, revendo as instruções de Jason em sua mente. Suas palavras reviraram seu estômago com pavor. Pela primeira vez, ela se perguntou se Jason a abandonaria assim como havia abandonado Emily. O pensamento a aterrorizou. De volta ao hospital, Robert e Briggs se prepararam para se encontrar com o promotor. Quando chegaram ao escritório dele, o promotor espalhou várias pastas sobre a mesa de conferência. "Esta é a prova que temos até agora", ele disse. "Material de vídeo, declarações de testemunhas, mensagens de texto, fotografias dos hematomas, documentação médica." Robert ouviu atentamente, sua mandíbula tensa. Briggs revisou cada página com minuciosa atenção. O promotor se inclinou para a frente, cruzando as mãos. "Com esta prova", ele disse lentamente, "podemos emitir mandados de prisão hoje." Robert assentiu. Sua voz era baixa, mas firme. "Faça isso." Quando eles retornaram ao quarto de Emily, Robert se sentou ao lado de sua cama e apertou suavemente seu ombro. "Você está segura agora?" ele sussurrou. Emily fechou os olhos, deixando a tranquilidade a invadir. Do outro lado da cidade, Jason recebeu uma ligação de um conhecido. "A polícia estava no meu escritório", disse o homem. "Eles estão te procurando." O rosto de Jason perdeu a cor. "O que você quer dizer com eles estão me procurando?" "Estão fazendo perguntas. Perguntas sérias." Jason desligou e imediatamente começou a jogar roupas em uma mala. Seus movimentos eram frenéticos. Ele pegou passaportes, dinheiro em espécie e qualquer outra coisa que achasse que pudesse precisar. Sua mente acelerava. Ele precisava sair do estado. Ele precisava escapar antes que a polícia o encontrasse. Madison chegou ao apartamento dele em pânico. "Jason, o que está acontecendo?" "Você precisa se acalmar", ele retrucou. "Nós vamos?" Ela repetiu, quase horrorizada. "Indo embora? Por que estamos indo embora? O que você fez?"
Jason olhou para ela com fúria. Isso também é sua culpa. Se você não tivesse pressionado tanto, nada disso estaria acontecendo. A respiração de Madison falhou. Você me disse para confrontá-la, ela disse. Sua voz estremeceu. Você me disse que ela não revidaria. Jason jogou um punhado de roupas na mala. Pare de falar, ele disse rudemente. Os olhos de Madison se encheram de medo e descrença. Ela recuou lentamente. Ela não se sentia mais segura de que ele a protegeria. Enquanto eles discutiam, os policiais receberam sua diretriz final. Os mandados de prisão haviam sido aprovados. Os agentes se moveram rapidamente, coordenando suas posições ao redor do prédio de Jason e das ruas circundantes. Seus rádios crepitaram suavemente. Motores rugiram. Luzes piscaram uma vez em preparação silenciosa. A ordem foi dada, e em questão de momentos, as forças da lei lançaram a perseguição que mudaria tudo. A rodovia que saía da cidade se estendia como uma longa fita prateada sob o sol da tarde. Carros se moviam regularmente em ambas as direções, mas um SUV escuro se destacava enquanto zigue-zagueava entre as faixas com crescente urgência. Dentro do veículo, Jason Hale agarrava o volante com força, seus nós dos dedos pálidos pela pressão. Sua mandíbula apertava a cada milha que passava. Sua mente corria mais rápido do que o velocímetro, subindo à sua frente. Ao lado dele, Madison Cole estava encolhida no banco do passageiro, seus olhos arregalados e cheios de pânico. Ela continuava olhando para a estrada atrás deles, como se esperasse que toda a força policial se materializasse do nada. Sua respiração tremia a cada inalação. Não deveríamos ter tocado nela, ela gritou de repente. Sua voz quebrou no espaço confinado. Não deveríamos ter ido lá. Jason, o que estávamos pensando? Jason lançou-lhe um olhar furioso. Cale a boca, ele retrucou. Agora não. Madison encolheu-se com a aspereza de sua voz. Suas mãos tremiam violentamente enquanto as pressionava contra os joelhos. Ela queria perguntar mais. Ela queria respostas. Mas a expressão dele a silenciou completamente. Sem que eles soubessem, uma câmera de trânsito montada no alto da rodovia havia capturado a placa do SUV enquanto ele passava em alta velocidade. Em questão de minutos, o sistema sinalizou o veículo e um alerta automático chegou a uma unidade de patrulha próxima. O oficial no carro de patrulha olhou para sua tela, seus olhos se estreitando. O SUV correspondia à descrição ligada ao mandado de prisão que havia sido emitido. O oficial ligou seu rádio. Central, tenho contato visual com o veículo suspeito seguindo para o norte, na Interstate 25. Solicito apoio. Do carro de patrulha atrás deles, as luzes piscantes acenderam de repente em uma explosão de vermelho e azul. A sirene soltou um guincho agudo, depois um lamento mais longo. Jason esticou-se. Sua mandíbula caiu ligeiramente em descrença. Jason, sussurrou Madison. Eles estão atrás de nós. Jason pisou mais forte no acelerador. Eles não vão nos pegar. Agora não. O carro de patrulha manteve a perseguição, diminuindo a distância. Outra unidade se juntou de uma rampa de acesso, incorporando-se atrás do primeiro carro com as luzes acionadas. Os oficiais se coordenaram por rádio, formando um padrão controlado, enquanto seguiam o SUV em fuga. As respirações de Madison se transformaram em soluços. Jason, por favor, não podemos fazer isso. Não podemos fugir deles. Isso está piorando. Por favor, pare. Jason a ignorou. Seus olhos estavam fixos na estrada à frente. O sinal verde da saída 143 da Interstate 25 apareceu na distância. A saída virava bruscamente para a direita, levando a uma área arborizada e uma estrada de serviço. Jason desviou através de duas faixas para alcançá-la.
Atrás deles, os oficiais se moveram rapidamente. Um T1 acelerou para bloquear a estrada de serviço, enquanto o outro acelerava para cortar a rampa de saída. Seus motores rugiram enquanto executavam a manobra com precisão. Quando Jason atingiu a rampa de saída, 2 carros de patrulha já estavam posicionados em formação de V na estrada. As luzes piscavam violentamente, refletindo nos pinheiros circundantes. Jason pisou fundo nos freios. O SUV guinchou alto, os pneus queimando contra o asfalto, e parou abruptamente a apenas alguns centímetros da barreira formada pelos veículos policiais. A traseira do SUV derrapou ligeiramente antes de se estabilizar. Madison gritou e agarrou o painel. Todo o seu corpo tremia. Através do para-brisa, os carros se levantaram e gritaram ordens. "Mãos onde possamos vê-las agora!" Jason ficou imóvel. Seu peito arfava. Suor escorria por sua testa. A ilusão de controle a qual ele havia se agarrado tão fortemente começou a se despedaçar. A porta do lado do motorista se abriu primeiro, enquanto os oficiais se moviam com força rápida e coordenada. Madison foi puxada para fora do banco do passageiro. Ela foi forçada a ficar de joelhos atrás de suas costas, enquanto as algemas de metal se fechavam em torno de seus pulsos. Ela gritou em choque. "Eu não queria que isso acontecesse!" Ela soluçou. "Não deveríamos ter tocado nela. Eu juro que não foi intencional." Um oficial a afastou do SUV enquanto ela tropeçava. Seu rosto estava sulcado de lágrimas. Ela tremia tanto que seus joelhos quase cederam. Do outro lado do veículo, Jason empurrou a porta e saiu correndo. Ele disparou em direção aos pinheiros densos que margeavam a estrada de serviço. Seus sapatos levantaram cascalho. Sua respiração rasgava seu peito. Ele correu cegamente, desesperado por qualquer forma de fuga. Um agente federal, parte da equipe alertada por rádio, saiu atrás dele com movimentos rápidos e eficientes. Ele diminuiu a distância facilmente. Levou apenas segundos para alcançá-lo. Com uma súbita explosão de velocidade, o agente abordou Jason por trás. Jason caiu no chão de bruços, uma nuvem de poeira se levantando ao seu redor. Ele gemeu e tentou se desvencilhar, mas o agente o imobilizou sem esforço. "Não fui eu!" Jason gritou, sua voz falhando. "Ela fez isso! Madison fez tudo! Eu não a toquei! Não fui eu!" O agente pressionou um joelho e prendeu seus pulsos. "Você está preso!" ele disse enquanto recitava os direitos Miranda com clareza inabalável. Jason continuou a gritar, sua voz uma mistura de medo e desespero, mas isso não mudou nada. Suas palavras se dispersaram no vento como detritos. De onde ela estava com outro oficial, Madison se virou e gritou para ele. "Você me disse para fazer isso!" Ela gritou histericamente. "Você me disse para confrontá-la! Você disse que ela não revidaria!" Jason parou de lutar. Seu rosto perdeu a cor. Perto, um grupo de repórteres que estava acompanhando as atualizações chegou em vans e carros. Eles saíram com câmeras erguidas, capturando a cena de todos os ângulos. As luzes piscantes dos veículos policiais refletiram nas lentes, na luz do obturador e nas filmagens gravadas. Ao longe, dentro do hospital, Harold Briggs estava perto de um balcão enquanto um rádio da polícia tocava suavemente ao fundo. A voz da atendente crepitou. "Suspeitos apreendidos na saída 143, ambos sob custódia." Briggs fechou os olhos brevemente e exalou com alívio. Naquele mesmo instante, em sua sala de recuperação, Emily descansava pacificamente. No corredor fora de sua porta, Robert Dawson estava parado perto da janela. Seus braços estavam cruzados, mas sua postura havia suavizado. Quando ele ouviu uma enfermeira mencionar que os suspeitos haviam sido pegos, ele baixou a cabeça, fechou os olhos e soltou um longo e cansado suspiro.
Não é vitória, mas apenas um pai deixando a tensão sair de seu corpo depois de saber que as pessoas que machucaram sua filha agora estavam impotentes para prejudicá-la novamente. A ala de interrogatórios da delegacia parecia mais fria do que o resto do prédio. As luzes fluorescentes zumbiam sobre o corredor estreito, lançando um brilho pálido nas portas de metal. Madison Cole estava sentada com as mãos algemadas à sua frente. Sua respiração estava irregular e sua máscara escorreu por suas bochechas devido a horas de choro. Ela olhava fixamente para a mesa, incapaz de encarar qualquer um no quarto. Um detetive deslizou um copo de água para ela. Madison, precisamos de sua declaração, ele disse suavemente. Madison engoliu em seco. Sua voz saiu trêmula. Jason me disse para confrontá-la, ela sussurrou. Ele começou tudo. Ele disse que ela não revidaria, disse que precisava tirá-la do caminho. As palavras jorraram como água rompendo uma represa. Ela não hesitou, não tentou suavizar nada. O medo a impulsionou a revelar tudo. Do outro lado do corredor, em outra sala de interrogatório, Jason estava sentado com os braços firmemente cruzados sobre o peito. Ele apertou a mandíbula. Sua expressão era afiada, defensiva e desesperada. Quando o detetive entrou, Jason levantou o queixo com falsa confiança. Sabemos sobre as mensagens, disse o detetive enquanto se sentava. Sabemos o que aconteceu no hospital. Jason se inclinou para a frente. Madison agiu sozinha. Ela foi longe demais. Eu não tive nada a ver com isso. O detetive levantou uma sobrancelha. Então você está dizendo que não teve nenhum envolvimento? É isso mesmo. Jason respondeu rapidamente. Ela interpretou tudo mal. Ela deturpou minhas palavras. Eu não disse a ela para fazer nada. De volta ao quarto de Madison, o detetive ouviu sua confissão, gravando cada detalhe. Madison enxugou os olhos com as costas das mãos algemadas. Ele prometeu que cuidaria de tudo, ela disse. Ele disse que me protegeria, mas ele também me abandonou. Ele está tentando salvar a si mesmo. Assim que ambas as declarações foram documentadas, os investigadores compararam notas. Levou apenas minutos para ver a rapidez com que o casal havia se voltado um contra o outro. Nenhum demonstrou lealdade. Nenhum tentou proteger o outro. Cada um culpou o outro completamente. Sua traição foi imediata e total. No quarto de Jason, o detetive apertou um botão em um pequeno controle remoto. Um monitor de parede acendeu, mostrando as imagens das câmeras de segurança do hospital. O rosto de Jason perdeu a cor. Ele se viu parado na entrada, imóvel, enquanto Madison agarrava Emily. Ele se viu virando-se enquanto Emily caía. Ele se viu indo embora com Madison enquanto os alarmes disparavam. Ele olhou fixamente para a tela, com a boca ligeiramente aberta. Pela primeira vez desde sua prisão, o medo superou a arrogância. Seus dedos se curvaram perto da borda da mesa de metal. Sua respiração ficou superficial. Você se importa de explicar isso? Perguntou o detetive calmamente. Jason balançou a cabeça, incapaz de formular uma desculpa coerente. Perto do quarto de Jason, os investigadores colocaram cópias impressas das mensagens de texto sobre a mesa. Madison viu as palavras em preto e branco, seu próprio nome ligado às instruções de Jason. Ela desabou em lágrimas, com os ombros tremendo. Ela chorou tão forte que o investigador teve que pausar a entrevista por um momento para permitir que ela se acalmasse. Essas mensagens, ele disse suavemente, eram horríveis. Eu sei. Sua voz falhou. Eu deveria ter parado. Eu deveria ter ido embora. Na entrada da delegacia, o advogado de Jason chegou apressadamente. Ele irrompeu na sala de interrogatório com uma maleta na mão,
tentando reafirmar o controle. Queremos adiar o interrogatório até termos acesso total aos arquivos do caso. A promotora rejeitou o pedido imediatamente. Hoje não, ela disse com firmeza. Não com a quantidade de provas que temos. De volta ao hospital, Emily Dawson havia sido transferida para uma sala de recuperação mais estável. A iluminação era mais suave aqui. O bip do monitor era mais constante. As enfermeiras se moviam com cuidado em silêncio, exausta, mas segura por enquanto. Ao cair da noite, uma enfermeira entrou suavemente e ligou a pequena televisão montada na parede. Emily assistiu com os olhos arregalados, enquanto uma reportagem de última hora aparecia na tela. As imagens mostravam Jason Hale sendo retirado de um veículo policial com algemas. Sua expressão era sombria e os repórteres se aglomeravam ao redor dele, gritando perguntas sem resposta. Emily colocou a mão sobre a barriga. O bebê se moveu dentro dela, um pequeno movimento que a encheu de calor. Ela sussurrou suavemente. Agora você está seguro. Seu pai, Robert Dawson, estava perto da janela ao lado de sua cama. O estresse das últimas 24 horas havia marcado linhas em seu rosto, mas uma pequena medida de alívio apareceu enquanto Emily se virava para ele com uma expressão suave, sabendo que ela finalmente havia começado a se sentir protegida. Fora do quarto de Emily, a equipe do hospital pendurou um aviso de cor vermelha brilhante na porta. Dizia que Jason Hale e Madison Cole estavam proibidos de entrar nas instalações. O pessoal de segurança recebeu instruções para não permitir que eles entrassem no prédio por motivo algum. A equipe do hospital, enfermeiras, médicos e até mesmo pacientes, escreveu mensagens curtas de encorajamento. Um grupo local de apoio à mulher enviou uma pilha de bilhetes escritos à mão para o quarto dela. Muitos diziam coisas como: "Você é mais forte do que pensa. Estamos com você." Emily leu cada mensagem lentamente, seu coração inchando de gratidão. Enquanto isso, em um escritório no corredor abaixo, no prédio de Robert, Harold Briggs estava reunindo pastas e arquivos digitais. Ele organizou gravações do hospital, relatórios policiais, declarações de testemunhas e capturas de tela impressas. Ele se movia com uma eficiência praticada, preparando tudo o que seria necessário para o julgamento. Sua experiência lhe dizia que casos como este podiam se tornar complexos rapidamente, e ele não queria nenhum ponto fraco. Ele murmurou enquanto organizava as provas. No final da tarde, as notificações dos telefones acenderam em todo o Colorado. As redes de notícias anunciaram a data programada do julgamento. As mídias sociais explodiram com discussões sobre o ataque, a prisão e o próximo julgamento. Os apresentadores de rádio debateram as ações de Jason. Ouvintes idosos de pequenas cidades ligaram com opiniões sobre justiça e moralidade. O estado inteiro parecia estar observando. Em seu quarto de hospital, Emily sentou-se em silêncio com as mãos cruzadas sobre a barriga. Ela se sentia mais forte, mas a ideia de enfrentar o tribunal ainda a enchia de nervosismo. Ela olhou pela janela, vendo as luzes da cidade piscarem na distância. Ela respirou fundo. Amanhã seria mais uma batalha, mas ela estava pronta. O tribunal estava ativo muito antes de o sol ter nascido completamente. Uma fila de pessoas se estendia das portas principais, descendo os degraus de pedra e chegando à calçada. A maioria eram residentes idosos. Muitos de cidades próximas, agasalhados em casacos e cachecóis, enquanto esperavam pacientemente para testemunhar o desenrolar da justiça. O caso havia capturado a atenção de todo o estado. A investigação o classificou como um dos incidentes de agressão doméstica mais perturbadores dos últimos anos. Às 7 da manhã,
O plenário do tribunal já estava lotado em sua capacidade máxima. Dentro, o salão zumbia com uma mistura de raiva e expectativa. O som se assemelhava a um zumbido suave e inquieto que ecoava sob as altas vigas de madeira. Repórteres montaram suas câmeras e sussurraram instruções. Os pais idosos trocavam comentários discretos sobre moralidade, responsabilidade e como o mundo havia mudado. Um funcionário lembrou a todos para desligarem seus telefones, embora muitos ignorassem até o segundo aviso. Quando as portas duplas finalmente se abriram, todas as conversas cessaram instantaneamente. Emily Dawson entrou de braços dados com seu pai. Ela estava com seu vestido solto. Seu rosto permanecia pálido, mas sua postura denotava uma força tranquila. Robert permaneceu perto dela, guiando-a para a primeira fila reservada para a vítima e a família. Ele manteve uma mão protetora perto de suas costas, pronto para apoiá-la se ela precisasse. A visão de seus hematomas, ainda fracamente visíveis, fez as mulheres mais velhas enxugarem as lágrimas. Alguns homens assentiram com solene respeito. Emily manteve o olhar para a frente. Momentos depois, outra porta se abriu no lado oposto do tribunal. Jason Hale entrou, escoltado por 2 oficiais. Ele usava um terno amassado. Seus pulsos estavam algemados, seu rosto parecia desprovido enquanto ele caminhava. As câmeras clicaram em rápida sucessão, capturando cada passo. Atrás dele entrou Madison Cole. Ela parecia ainda pior. Suas mãos tremiam enquanto ela apertava seu cardigã ao redor dos ombros. Seu rosto estava pálido, seus lábios sem sangue e seus olhos arregalados de pavor. Ela evitava olhar para qualquer lugar, exceto para o chão. Tiveram que segurar seu braço enquanto ela se aproximava da mesa de defesa. Uma fileira de jornalistas levantou seus microfones. O juiz bateu seu martelo uma vez, ordenando silêncio. A sessão está aberta. A transmissão ao vivo começou a ser exibida instantaneamente. Estações de televisão em todo o Colorado transmitiram as imagens ao vivo. Muitos lares, especialmente telespectadores mais velhos, não conseguiram desviar o olhar. Este era o dia em que a verdade seria exposta. O promotor se levantou e apertou um botão em um pequeno controle remoto. A tela montada na parede se iluminou. Um corredor granulado apareceu à vista. O carimbo de data-hora mostrava a manhã do ataque. A primeira parte do vídeo mostrava Madison irrompendo pelo corredor do hospital. O segundo mostrava apenas o interior do quarto de Emily. Madison empurrou a porta. Ela agarrou o colarinho do roupão de hospital de Emily. Ela gritou em seu rosto. As imagens mostraram o violento sacudir, o empurrão, a queda, o monitor fetal quebrando no chão. A sala explodiu em sussurros de horror. Alguém na audiência murmurou. O silêncio voltou. O promotor continuou. Ele mostrou fotografias tiradas após o ataque. Imagens dos braços machucados de Emily apareceram na tela. A descoloração, o inchaço, as marcas de dedos pressionadas em sua pele. Emily olhou para baixo enquanto as fotos eram mostradas. Robert colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Dos restos tirados do telefone de Madison, cada mensagem apareceu na grande tela do salão. Vá assustá-la. Ela não vai revidar. Eu terminei com este casamento. A cabeça de Jason se curvou enquanto as palavras apareciam. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Ele se recusou a olhar para a tela, fixando o olhar na mesa à sua frente. Madison cobriu o rosto. Isto, disse o promotor, gesticulando para a evidência, foi crueldade deliberada. Ele fez uma pausa para deixar as palavras serem absorvidas. Ele passeou lentamente, deixando a gravidade do momento preencher o salão. Isso não foi um acidente.
Isso não foi um mal-entendido. Isso não foi um momento de emoção incontrolada. Foi um ato coordenado de intimidação e violência. Uma mulher grávida de 7 meses, dentro de um hospital, deixada indefesa. O advogado de defesa se mexeu desconfortável. Ele não tinha refutação. Nenhuma explicação que pudesse suavizar o que todos acabavam de testemunhar. Ele tentou argumentar erros processuais, mas a evidência era esmagadora. O juiz convidou Emily a falar. Ela se levantou lentamente com a ajuda de seu pai. Sua voz tremeu no início, mas se acalmou. Ela relatou o momento em que Madison invadiu seu quarto, o olhar de ódio em seus olhos, o medo que a dominou, a dor e o mais devastador de tudo, a forma como Jason observava do canto do quarto sem oferecer uma única palavra para ajudá-la ou salvá-la. Ela descreveu como ele se afastava enquanto ela jazia no chão, agarrando o estômago e gritando por ajuda. O tribunal ficou em silêncio. Cada pessoa parecia prender a respiração. O juiz olhou fixamente para Jason com incredulidade e desgosto. Seus olhos se estreitaram. Seus lábios se apertaram firmemente. Parecia que ele desejava poder falar fora dos limites do decoro judicial. Quando Emily terminou, ela se sentou novamente em sua cadeira com a ajuda de Robert. As lágrimas brilhavam em seus olhos, mas sua expressão mostrava força. O juiz se virou para o oficial de justiça. "Tragam o júri." O júri entrou no tribunal momentos depois e retomou seus assentos. Eles passaram pouco tempo deliberando. Suas expressões revelavam tudo. Muitos pareciam resolvidos. Alguns pareciam entristecidos, mas nenhum parecia incerto. O juiz assentiu. "O júri chegou a um veredicto unânime?" "Sim, meritíssimo", respondeu o porta-voz do júri. O juiz se preparou para falar, levantando o martelo, enquanto a tensão no salão se tornava tão densa que podia ser sentida. Emily agarrou o braço de seu pai. Robert a segurou gentilmente. Cada respiração no tribunal pareceu parar enquanto o juiz se preparava para anunciar o destino de Jason Hale e Madison Cole. E o estado inteiro esperava. O tribunal parecia antinaturalmente quieto. A energia que havia pulsado através dele durante as horas anteriores de testemunho e provas havia se transformado em algo mais pesado. Fileiras de pessoas permaneciam imóveis em seus assentos, enquanto o juiz voltava de seus aposentos com uma pilha de documentos na mão. Sua toga esvoaçava atrás dele, enquanto ele se aproximava do estrado. Todo o som parecia abafado. Até mesmo os repórteres, que esperavam com câmeras prontas, permaneciam imóveis. O juiz pigarreou. "Este tribunal agora ditará a sentença." As palavras caíram no silêncio como pedras em água profunda. Ninguém se moveu. Ninguém respirou muito alto. Era como se todo o salão entendesse coletivamente que os próximos momentos definiriam o futuro de todos os envolvidos. Madison Cole se levantou primeiro com as pernas trêmulas. Seu advogado a segurou pelo cotovelo. Seus olhos já estavam vermelhos e inchados por horas de choro. Ela olhou para o chão, incapaz de encarar a audiência ou a vítima, cuja vida ela quase destruiu. O juiz levantou o primeiro documento e começou a ler. "A ré Madison Cole é por meio desta considerada culpada de agressão com agravante a uma mulher grávida." Uma onda de reações sussurradas percorreu a audiência, mas o juiz levantou a mão para pedir silêncio. Madison desabou de joelhos, seus soluços ecoando no salão silencioso. Ela cobriu o rosto com as 2 mãos, os ombros tremendo violentamente. Seu advogado tentou levantá-la, mas suas pernas se recusaram a suportar seu peso. "A sentença imposta", continuou o juiz, "é de 12 anos de prisão estadual." Madison soltou um lamento de partir o coração. O oficial de justiça avançou, levantando-a suavemente.
As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Ela olhou impotente para Jason, mas ele não retribuiu o olhar. Ele permaneceu rígido, sua expressão pálida, seus olhos fundos. O medo havia tirado o último vestígio de desafio dele. O juiz virou a página. Jason Hale, por favor, dê um passo à frente. Jason se aproximou lentamente. Suas mãos tremiam a cada passo. Oficiais permaneceram próximos a cada lado dele. Quando ele chegou à mesa de defesa, ele virou a cabeça ligeiramente e olhou na direção de Emily. Aquele pequeno movimento continha um apelo, um desespero, uma última tentativa de alcançar a mulher que ele havia traído. O juiz começou a ler. O réu Jason Hale é por meio desta condenado por negligência criminal e incitação relacionada à agressão em questão. Emily sentiu sua respiração falhar. Ela colocou a mão protetoramente sobre a barriga. Robert permaneceu firme ao lado dela. A sentença imposta, continuou o juiz, é de 18 anos de prisão estadual. Jason inalou bruscamente, como se as palavras tivessem tirado seu fôlego. Emily, ele sussurrou com a voz rouca. Emily, por favor. Ele olhou para ela com olhos cheios de pânico e arrependimento. Talvez ele esperasse simpatia. Talvez ele esperasse que, em algum lugar sob a dor que ele causou, alguma parte dela ainda pudesse responder. Emily não o fez. Ela virou o rosto, não com raiva, não dramaticamente, apenas com finalidade. Ela não tinha mais nada para lhe dar. Seu silêncio pareceu mais alto do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Robert colocou a mão em seu ombro, firme e protetora. Seu toque a lembrou de que ela estava segura, que ela não estava mais sob a sombra de Jason, que ela havia emergido desta escuridão com uma força que ela nunca soube que tinha. O juiz falou novamente, sua voz firme. Estes atos foram cruéis, foram intencionais. Eles demonstraram um desprezo pela vida e pela dignidade humana. Este tribunal os considera atos de inumanidade. As câmeras clicaram enquanto os repórteres capturavam o momento. O tribunal voltou a um zumbido baixo de murmúrios. O juiz sinalizou para pedir ordem pela última vez. Madison foi escoltada para a saída dos fundos reservada para criminosos condenados. Seus soluços ficaram fracos enquanto ela desaparecia de vista. 2 guardas pegaram Jason pelos braços. Ele não resistiu. Seu rosto havia perdido toda a cor. Seu corpo balançou ligeiramente, como se o peso de suas decisões finalmente o tivesse esmagado. Enquanto ele era algemado, os flashes das câmeras explodiram por todo o salão. Os repórteres gritaram perguntas que Jason não pôde responder e que provavelmente nunca seria permitido a ele fazê-lo. Sua vida, outrora limpa e cheia de arrogância, havia desmoronado em uma realidade de aço frio e portas fechadas. O promotor se aproximou de Robert enquanto o tribunal começava a esvaziar. Ele estendeu a mão. Conseguimos, ele disse com um sorriso tranquilo. A justiça foi feita hoje. Robert aceitou o aperto de mão. Seu aperto era firme, mas a emoção borbulhava sob sua expressão estoica. Ele assentiu uma vez, depois se virou para a filha. Emily inalou uma respiração profunda, uma que parecia preencher seus pulmões mais completamente do que qualquer respiração que ela havia tomado desde o ataque. Ela exalou lentamente, liberando a tensão que havia carregado por dias. Seus ombros relaxaram pela primeira vez, no que parecia uma eternidade. Ela olhou para a barriga. Como se sentisse seu alívio, o bebê se moveu suavemente dentro dela. Um chute suave, um lembrete de que a vida continuava lutando. A vida continuava crescendo. A vida havia sobrevivido ao pesadelo. Lágrimas brotaram nos olhos de Emily, mas desta vez não eram lágrimas de medo ou dor. Eram lágrimas de libertação.
Robert se inclinou e a abraçou. Sua voz falhou enquanto ele sussurrava. Acabou. Você está segura. Seu bebê está seguro. Ela o abraçou, absorvendo o calor e a certeza de sua presença. Seu pai tinha sido seu escudo, sua âncora, sua força quando a dela havia falhado. Os oficiais de justiça abriram as portas laterais que davam para o corredor principal. A luz do sol se filtrava pelas janelas altas de fora, lançando longas linhas douradas no chão polido. Emily e Robert saíram juntos, passo a passo cuidadoso. O ar cheirava mais limpo. O mundo parecia mais leve. Os repórteres mantiveram distância, percebendo que ela precisava de espaço. O coração de Emily parecia mais suave, mais brilhante, mais forte. Ela saiu para a luz do sol com o pai ao seu lado, deixando para trás o tribunal onde a justiça finalmente havia falado. A luz do sol sobre o Colorado parecia diferente após o julgamento. Era mais suave, mais quente, mais gentil, de uma forma que Emily Dawson não sentia há muitos meses. Quando ela saiu do hospital pela última vez, seu pai caminhava ao seu lado, carregando sua pequena bolsa de noite em uma mão e mantendo a outra pronta caso ela precisasse de apoio. A brisa fria roçou seu rosto, mas agora ela se sentia mais forte. Ela se sentia completa novamente. Emily voltou para casa com seu pai naquela tarde. Robert já havia preparado o quarto de hóspedes para ela, mas quando ela cruzou a porta, percebeu que ele havia colocado um pequeno vaso de flores frescas na cômoda. Eram lírios brancos, os favoritos dela. Ela se virou para ele e ele lhe deu um pequeno sorriso, do tipo que só um pai pode oferecer depois de sobreviver ao impensável com seu filho. Vamos ficar aqui juntos por um tempo, ele disse. Você se concentra em descansar. Eu cuido de todo o resto. Nos primeiros dias, a casa parecia estranhamente silenciosa. Emily passava longas horas descansando no sofá da sala, enquanto o pai se movia pela cozinha, preparando sopa ou chá quente. Ele insistiu que ela deveria guardar forças. Cada vez que ela tentava ajudar, ele a guiava gentilmente de volta ao sofá, dizendo que o médico queria que ela ficasse fora de pé. Uma semana após a sentença, Emily voltou à clínica para uma consulta de acompanhamento. O mesmo médico que a tratou durante a crise a cumprimentou com um sorriso caloroso. Ele a examinou cuidadosamente, verificou seus sinais vitais e ouviu o ritmo constante do batimento cardíaco do bebê. O som preencheu o quarto como música. O bebê está estável, ele disse. Muito forte. Você não tem nada com que se preocupar nesta fase. Emily sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. O alívio a inundou como uma maré quente. Ao sair da clínica, as enfermeiras na recepção aplaudiram suavemente para ela. A notícia se espalhou rapidamente pelo hospital de que o bebê estava saudável. Muitos da equipe que estavam trabalhando naquela noite se lembravam vividamente de seu trauma. Agora, eles compartilhavam a alegria de sua recuperação. Naquela tarde, Emily sentou-se à pequena mesa de jantar em casa e escreveu várias cartas manuscritas. Eram dirigidas aos médicos e enfermeiras que a apoiaram quando ela pensou que poderia perder tudo. Ela lhes agradeceu por sua paciência, sua bondade e sua compaixão. Ela selou cada envelope com cuidado. Todas as manhãs, Robert preparava o café da manhã para ela. Às vezes ovos mexidos, às vezes aveia com canela quente. O simples ato se tornou um ritual que preencheu o lar com consolo. Emily frequentemente se juntava a ele no balcão da cozinha, tomando chá enquanto ele cozinhava. Agora, eles conversavam mais do que haviam conversado em anos. A adversidade havia aberto portas em seu relacionamento. Eles conversaram sobre o bebê, sobre seus planos futuros e até mesmo sobre sua mãe,
cuja ausência parecia menos dolorosa agora que eles tinham um ao outro para se apoiar. Uma tarde, Emily compareceu a um grupo de apoio para mulheres grávidas que haviam sobrevivido a abusos. O quarto estava cheio de cadeiras macias e iluminação quente. Mulheres de diferentes idades compartilharam suas histórias. Quando chegou a vez dela de falar, Emily hesitou. Mas quando ela olhou para a barriga e sentiu um suave tremor, ela encontrou sua coragem. Ela contou sua história lenta e honestamente. Ela falou sobre o medo, a traição e a força silenciosa que havia crescido dentro dela. As outras mulheres ouviram com lágrimas nos olhos. Sua história lhes deu esperança e sua presença. Vários dias depois, seu médico confirmou novamente que o bebê era resiliente. Sua pequena é uma lutadora, ele disse. Emily chorou suavemente de gratidão. Ela não carregava mais medo em seu peito, apenas paz. De volta para casa, ela começou a preparar um pequeno quarto para o bebê. Robert a ajudou a pintar as paredes de um tom suave de creme. Eles passaram uma tarde inteira montando móveis. Quando ela se cansava, Robert a incentivava a se sentar e descansar enquanto ele terminava o trabalho. Ao anoitecer, o quarto parecia quente e aconchegante. Emily parou na soleira, imaginando seu bebê dormindo pacificamente lá dentro. Na manhã seguinte, Robert trouxe uma surpresa para o quarto. Era um berço de madeira que ele havia feito à mão em sua oficina. As curvas suaves da estrutura e as bordas esculpidas mostravam horas de artesanato detalhado. Emily levou a mão à boca. As lágrimas brotaram enquanto ela se aproximava para tocar a madeira. Eu fiz para ela, disse Robert em voz baixa. Ela merece algo feito com amor. Emily o envolveu em seus braços em um forte abraço. Ela não chorava assim desde o dia em que testemunhou no tribunal. Essas lágrimas eram diferentes, mais suaves, curativas. Durante as semanas seguintes, cartões e pequenos presentes chegaram de vizinhos, professores locais, equipe do hospital e até mesmo de estranhos que haviam acompanhado o julgamento. Muitas mensagens foram escritas em caligrafia cuidadosa. A maioria era de residentes mais velhos que se sentiram compelidos a informá-la de que ela não estava sozinha. Ela colocou os cartões em uma pequena caixa, sabendo que um dia os mostraria para sua filha. Uma estação de televisão entrou em contato e perguntou se ela estaria disposta a compartilhar sua história publicamente. Emily pensou muito e depois recusou gentilmente. Ela já havia sobrevivido à atenção midiática suficiente. Agora, ela queria paz. Ela queria proteger a vida tranquila que estava reconstruindo. À medida que a data de parto se aproximava, a atmosfera dentro da casa se tornou quente e tranquila. Emily passava suas tardes sentada com o pai na varanda, tomando leite morno, enquanto observavam o céu se desvanecer em tons de laranja e roxo. Robert frequentemente apoiava a mão em seu ombro, grato por cada momento de paz. Em uma manhã fria, pouco antes do amanhecer, Emily entrou em trabalho de parto. Robert a levou para o hospital com tranquila precisão. A sala de parto era clara e aconchegante. As enfermeiras a apoiaram com um encorajamento suave. As horas passaram em ritmos constantes de esforço e respiração. E então, finalmente, um choro de recém-nascido preencheu o quarto. A filha de Emily chegou saudável e forte, pesando 2,8 kg. Quando a enfermeira colocou o bebê em seus braços, Emily sentiu como se seu mundo inteiro tivesse se aberto. Ela olhou para o rostinho, suave e tranquilo, e sussurrou o nome que havia escolhido há muito tempo. Hope é... Esperança. Seu nome é Hope. Naquele momento, tudo o que ela havia suportado pareceu distante, levado pela luz, substituído pelo puro milagre em seus braços.
Robert parou ao lado dela, com os olhos cheios de lágrimas que ele não tentou esconder. Ele apoiou uma mão suave nas costas de sua neta. Emily segurou Hope perto do peito. A recém-nascida respirava suavemente, já tranquila no abraço da mãe. Emily sorriu através das lágrimas e sussurrou: "Nós conseguimos." E pela primeira vez em muito tempo, ela realmente acreditou nisso. Agora que você ouviu essa história de coragem e justiça, não se esqueça de mostrar seu apoio. Deixe seu gostei, o like, neste vídeo para que a história de Emily e Hope chegue a mais pessoas no Brasil. Comente abaixo nos dizendo: qual foi o momento de maior traição para você nessa história? E de qual cidade, como Rio de Janeiro, São Paulo ou Salvador, você está nos ouvindo? E o mais importante, se a história de Emily te tocou, inscreva-se no canal. Se inscreva para não perder as próximas histórias de superação e justiça. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.